Agora o verso 33, ele vai contextualizar. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Verso 33, assim também vós, quando virdes todas essas coisas. Aí o que ele vai dizer? Que coisas são essas? Veja, o mundo é a figueira, a sociedade é a figueira, a Rússia, a Síria, a África, o Brasil, a Europa, Israel, são figueiras, a sociedade é uma figueira, ok? E quando vocês vedes todas essas coisas, o que? Quando essa figueira começar a brotar suas folhas, quando ela começar a dar sinais, sabei que ela apresenta também algo. O que Jesus está a dizer aqui? Assim também, quando virdes todas essas coisas, que coisas? O que ele vinha falando do verso 4 ao 28, guerras, rumores de guerras, tribulação, falsos profetas. Ele vai dizer aqui, verso 5, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Verso 6, certamente ouvireis falar de guerras, rumor de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Verso 9, então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Verso 10, nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns seus outros, e se levantarão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Verso 12, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Até aí, Jesus está dizendo, veja só, assim como a figueira, quando brota, anuncia a entrada de uma estação, assim também, quando vocês verem o mundo, a sociedade, os países, cumprindo esses sinais, o brotar das folhas, guerras, rumores de guerras, escândalos, corrupções, sabei que isso tudo está anunciando também a entrada de uma nova estação. Se a figueira quando brota anuncia a entrada da primavera, o verão, o mundo quando começar a acontecer esses conflitos, essa degradação moral, essa corrupção religiosa, ele também está anunciando a entrada, o florescer, o início de uma nova estação, de uma nova fase, de uma nova era. Qual era é essa? 33, assim também quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. O que significa isso? Sabei que está próximo o fim. O fim. Então o que Jesus está dizendo? Quando vocês olharem para os noticiários, quando vocês verem os conflitos armados, as guerras civis, a corrupção do gênero humano, a degradação moral do homem, a corrupção religiosa, quando isso começar a acontecer, e com mais frequência, mais intensidade, explodir, isso é o brotar da figueira, isto é os sinais, e estes brotos estão anunciando a entrada de uma era. Qual era? A era do fim, a volta de Jesus. É isso. Então não posso ser um cristão nécio e assistir tudo isso comendo pipoca e fazendo comentário político estúpido. Eu tenho que tremer ao ver tudo isso acontecendo neste volume, com essa força, com essa agressividade, e isso deve apontar para a profecia bíblica. Jesus está claro. Quando vocês assistirem o mundo ser palco de tragédias morais, sociais, religiosas e naturais, sabei que isso está anunciando uma nova estação. Qual estação? O fim, a volta de Jesus e todos os acontecimentos que a envolvem, a segunda vinda. Ou não é? Ou Jesus está fazendo o que aqui? Entendeu? Então quando eu vejo o STF querendo legalizar o aborto, a ideologia de gênero sendo implantada nas escolas,
Um homem condenado na segunda instância se candidatando de dentro da cadeia. Descriminalização da pedofilia. Um homem sendo vítima de um atentado contra a vida. Guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos, lesbianismo, homossexualismo. Eu vou para a praia? eu vou para a praia? Eu não posso fazer isso. Senão tem que rasgar Mateus 24 e Apocalipse inteiro da Bíblia. Quando virdes todas essas coisas, Jesus disse, Ele deu para nós, o dia e a hora ninguém sabe, mas eu deixo sinais. Sinais para quê? Para vocês não ser pegos de surpresa. Não é sinais para matar a curiosidade de vocês. Não é sinais para vocês brincarem. É sinais para vocês se prepararem. Eu antecipo o passo. Para vocês se prepararem. Sinais. E os sinais estão aí. A figueira é o mundo, a sociedade. E os ramos brotando, as folhas, são sinais. E quando nós virmos esses ramos brotando, os sinais na sociedade, epa, ó o ramo. Olha lá o ramo. Sabe o que é a ideia aqui? Duas pessoas andando. O Lucas e o João estão andando ali pela Palestina. Aí o Lucas olha. João, você está vendo, João? Vendo o quê? A figueira, João. O que tem figueira? Os ramos brotaram, João. Mas o que tem os ramos brotarem? João, o verão está chegando. Olha só o verão. O verão vai chegar, João. Essa é a ideia. Você viu, meu amor, a notícia de ontem, anteontem, hoje de manhã? Você viu na Síria, no Afeganistão, Estados Unidos, na Coreia, no Brasil? Você viu na igreja, você viu na geologia, você viu? Vi. O que tem? Jesus está voltando, meu bem. Está entrando uma estação aí. Está entrando uma era. Ela está nascendo. Ó o início dela. Ó o brotinho lá. Está chegando. Está próximo. Qual? O fim. Os sinais estão aí. Olha os brotos. Revista VIP publicou. 72% dos homens e 65% das mulheres já foram infiéis a seus cônjuges. E desses 72, 65, só 70% se arrependeram. 72% dos homens, 65% das mulheres já traíram seus maridos. Isso é um colapso. 2011 nós tivemos a maior taxa de divórcio no Brasil, 455 mil divórcios registrados em cartório, 500 mil de pessoas se divorciaram em um ano só no Brasil. O Conselho Nacional de Justiça aprovou em cartório o casamento homoafetivo. Naquele mesmo ano da aprovação, só em São Paulo foram feitos 701 casamentos homossexuais em São Paulo. Você tem ideia do que é isso? Há 4 anos atrás, nós tivemos, a união estável aumentou 300% no Brasil. Sabe o que é união estável? É as pessoas morarem juntas, viverem juntas, sem o compromisso do matrimônio. 3, 4 anos atrás, no Brasil aumentou 300%. Fernando Haddad, prefeito da cidade de São Paulo, na época da sua gestão, ele quis abolir o Dia dos Pais. Não se comemorava mais Dia dos Pais, é a ideia deles. É dia do cuidador, não tem dia dos pais nem dia das mães. Afinal de contas, tem meninos que podem ter 2 pais e meninas que podem ter 2 mães. Do dia do cuidador. Quem em sã consciência que achou um dia que não ia ter mais dia dos pais, nem dia das mães? Escolas que estão colocando banheiro sem sexo. Ou seja, um menino, se quiser ir no banheiro da menina ou do menino, ele pode ir. Uma menina chegou em casa chorando, tinha feito xixi na calça. A mãe falou: o que aconteceu? Ela chegou lá sozinha, com a mochila, com a calça toda molhada. O que foi, minha filha? Mãe, é que na hora do recreio eu fui no banheiro, estava cheio de menino, o banheiro das meninas. Veja as folhas da figueira. Veja. Se você lembrar da novela Babilônia, no primeiro capítulo, Natália Timberg, de 85 anos, dá um beijo na boca de Fernanda Montenegro.
no primeiro capítulo, também de 85 anos. A antiga comissão, ligada à antiga presidente da República, estava patrocinando a cirurgia de mudança de genitália para menores de 18 anos, paga pelo SUS, sem o consentimento dos pais. Significa que se um menino de 15 anos quiser fazer uma cirurgia plástica para remover o órgão sexual masculino e colocar um órgão sexual feminino, ele pode fazer de graça pelo SUS, sendo menor de idade, sem que os pais consintam. Olha as folhas, os sinais. Uma escola aqui de São Sebastião do Paraíso, 70 quilômetros aqui de Franca. A mãe estava corrigindo a lição de uma criança de 9 anos. Corrigindo, teve uma lição que o menino não deixou ela corrigir e começou a chorar. Ela apertou, me diz: mamãe, é que a professora nos deu uma lição. Ela disse que todos os meninos da classe tinham que beijar 3 meninas e 3 meninos na boca. E todas as meninas tinham que beijar 3 meninos e 3 meninas na boca. E gostar qual deles gostou mais. E falar qual deles gostou mais. Quando vides todos esses sinais, sabei que está próximo as portas. Veja só, a cada 10 minutos, 40 crianças são vítimas de pedofilia no Brasil. Desde que eu comecei a pregar, quase 100 já foram abusadas sexualmente aqui no Brasil. Dados da Organização das Nações Unidas diz que em 2015, 150 milhões de meninas e 73 milhões de meninos foram abusados sexualmente. No Brasil ocorrem 45 mil estupros por ano, 5 estupros a cada hora. Vejam as folhas da figueira, vejam os sinais. A AIDS foi considerada a maior epidemia do século 20 e do século 21. A AIDS já matou até hoje 30 milhões de pessoas. E hoje existe ainda 40 milhões de pessoas afetadas pelo vírus HIV. 25 milhões estão concentradas no continente africano. Existem mais de 200 tipos de câncer que matam 8 milhões de pessoas por ano. Nos últimos anos nós vimos cumprimento profético, pestes, gripe suína, gripe aviária, ebola, zika vírus. Quando virdes todos esses sinais, em todo o século XIX, ocorreram 41 terremotos, matando 350 mil pessoas. Só no século XIX, em todo o século XIX, nós tivemos 41 terremotos, que mataram 350 mil pessoas. Mas no século XX, um século depois, já havia ocorrido 96 grandes terremotos, matando 2 milhões e 150 mil pessoas. Sinais do fim. Segundo dados da ONU, 870 milhões de pessoas no mundo passam fome. Jesus disse que a fome marcaria a volta dele. Quase 1 bilhão de pessoas passa fome no mundo. A Primeira Guerra Mundial ceifou a vida de 20 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial levou 70 milhões de pessoas à morte. Só de judeus foram 6 milhões. No mundo se comete 56 milhões de abortos por ano. 126 mil crianças são assassinadas no ventre da mãe por dia. Suicídio, ocorre 40 suicídios. Ocorre um suicídio a cada 40 segundos. Países que têm a maior renda per capita do mundo, Suécia, Noruega, Dinamarca. Não tem pobreza, não tem pobre lá. São os países com índice de suicídio mais alto. A cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Homicídios. O Brasil é o primeiro lugar no ranking de assassinatos. Ocorrem 62 mil homicídios, assassinatos por ano aqui no Brasil. É considerado o país mais violento do mundo. Morrem 4 milhões e 500 mil pessoas por mês no mundo. Morrem 54 milhões de pessoas por ano em todo o mundo.
você precisa de mais sinais?